Olá para você que está ligado aqui na programação do Sistema Norte de Comunicação, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o Traduzindo, eu sou o Jonathan Vieira e hoje estou aqui para levar para você o melhor do conhecimento, principalmente relacionado ao mundo das carreiras profissionais, das vivências e da educação. E hoje a gente tem a honra de receber nos estúdios do Sistema Norte de Comunicação uma grande educadora, uma pessoa por quem eu tenho uma grande admiração, professora da educação infantil por natureza, mas hoje vem coordenando toda uma área aqui no município de João Pessoa. Tenho a honra de receber minha amiga Sonali Lima. Seja muito bem-vinda, professora. Estou muito feliz de tê-la aqui. Imagina, Jonathan, o prazer é todo meu estar aqui para a gente fazer esse bate-papo sobre a educação infantil. Pois é, essa educação na primeira infância, tão basilar, tão importante e que, assim, tem um significado formativo para toda uma vida, não é, professora? Para toda uma vida. Não é à toa que é a primeira etapa da educação básica, né? Então, exatamente. A gente sempre destaca isso porque parece que às vezes a gente esquece. Né? Pois é. E é isso que eu queria realmente hoje, que eu gostaria de imprimir nesse nosso programa, professora, essa importância de trabalhar com as nossas crianças desde a sua primeira infância. E assim, antes de a gente entrar nesse mundo da educação infantil, eu gostaria muito de lhe apresentar para todo mundo que nos assiste em casa, na internet, enfim, quem é a professora Sonali Lima, fale um pouquinho sobre você, até chegar realmente nessa função que hoje eu sei que você vem executando, né, de diretora do Departamento de Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Até que é um caminho um pouco extenso, mas eu vou resumir. Né? Eu comecei mesmo como professora, né? Professora de rede privada, e aí com o tempo eu fui galgando, né? Fiz o concurso, né? Hoje eu sou professora efetiva da rede, e paralelo a essa formação, né, de educadora básica, eu fui também tendo experiências com nível superior, com formação de professores, né, com consultoria pedagógica a municípios. Que bacana. E aí esse meu caminho, né, me trouxe para esse espaço que eu estou hoje, né? Foi um convite que foi desafiador. A princípio eu não queria, mas você chegou, tem um significado, tem um propósito na vida de todo mundo, né? Porque, na sua vida. Porque também não adianta a gente estar na escola pensando, né, só. E na secretaria a gente tem essa ação, eu sempre estou num espaço de privilégio, porque a gente projeta e vê as coisas acontecerem. E é um espaço de privilégio que a gente ocupa, porque exatamente. A gente projeta e vê as coisas acontecerem lá no chão da unidade, né? Pois é, e a senhora é pedagoga, eu sei que a senhora também tem um doutorado na área de linguística, sou é da minha área, pessoal, é da área de línguas também, é da linguagem em si, né? Exatamente. Minha formação inicial é pedagogia, mas aí ingressei para pós-graduação, mestrado e doutorado em linguística para estudar exatamente a língua materna, porque é o princípio, né? A língua materna é o princípio de como as crianças vêm se comunicando, como é que as crianças aprendem a falar, a se expressar, né? E o que esse desenvolvimento da linguagem traz para essas crianças, né? E aí, como na linguística a gente faz um estudo mais aprofundado, eu acabei fazendo esse intercâmbio que não me arrependi, né? Até hoje E paralelo sempre fiz psicopedagogia, né? Fiz especialização em educação infantil também. Que bacana, professora. Certamente muita experiência. Eu já gostaria assim, que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência de estar à frente de um departamento, que é justamente o Departamento de Educação Infantil. Como é estruturado esse departamento? O que é que ele faz assim, dentro da Rede Municipal de Ensino? Conta pra gente. A secretaria ela tem um organograma, né? E dentro desse organograma a gente tem diretorias. Dentro de uma das diretorias, que é a Diretoria de Ensino e Gestão, a gente tem departamentos. E o Departamento de Educação Infantil é um deles. Esse Departamento de Educação Infantil ele é estruturado por uma
chefia, né, que é a chefe do departamento, que sou eu, e temos as 2 seções, que é a seção de creche e a seção de pré-escola. Certo. Que segue exatamente, né, a divisão da educação infantil segundo a LDB. Então, no departamento, basicamente, vocês fazem todo esse gerenciamento da rede no sentido da educação infantil, de como a educação infantil deve ser conduzida. Qual é a atribuição, ou quais são as atribuições básicas desse departamento? Fala um pouquinho assim, resumidamente, para a gente entender. Então, a gente faz monitoramento pedagógico dentro das unidades, né, com visitas. A gente escreve as orientações pedagógicas, né, com diretrizes. Fazemos atendimento à comunidade, né, porque a educação infantil, a gente tem essa grande, como é que eu posso dizer? Esse atendimento próximo das famílias, talvez? Não é sobre isso que eu estou falando, é essa demanda de vagas. Ah, sim, as vagas. As vagas. Realmente, assim, todo mundo precisa né, de colocar sua criança, né, num espaço, no espaço de educação infantil, né? E aí a gente vem sempre fazendo essa articulação, porque a cidade de João Pessoa cresceu muito. Com certeza. Né? A população de João Pessoa cresceu muito e aí os territórios estão cheios de crianças. Deve ser muita demanda mesmo, professora? São muitas demandas. Né? Para você ter ideia, o segundo bairro maior, que é Colinas do Sul, né? É o bairro que mais cresce, ele só perde para Mangabeira. Sim. Né? Nasce crianças todos os dias. Né? E a gente precisa acompanhar esse fluxo de atendimento. E aí é um desafio para a Secretaria da Educação. Né? Fora esse grande desafio dessa garantia das vagas, é o monitoramento da qualidade do atendimento. Do ensino. Do ensino, né? Aí a gente lança sempre essas propostas, né, de orientação e de monitoramento e formação continuada com professores, para a gente dar, né, suporte aos professores para poder garantir essa qualidade do atendimento, né? São quantas unidades educacionais hoje na rede municipal de ensino, considerando esse espaço da educação infantil? Então, nós temos atualmente 100 unidades de CEMEI, Centros Municipais de Educação Infantil. CEMEI, é a creche? É a creche. Certo. Mas também temos 42 escolas que atendem a pré-escola. Né? E aí a gente totalizando 142 unidades. São quantos estudantes, professora? Quantas crianças 18 mil crianças matriculadas na rede, né? De 0 a 5 anos e 11 meses. De 0? De 6 meses. 6 meses. Né? De 6 meses a 5 anos e 11 meses. É uma responsabilidade altíssima. Altíssima, E qual é a dinâmica, o dia a dia de uma criança dessa num espaço como um CEMEI? O que é que acontece na vida dessa criança? Diferentemente da escola, que é o atendimento parcial, nós temos no CEMEI o atendimento integral. E aí a rotina funciona completamente diferente. Como é essa rotina? Explica pra gente. A rotina entre o cuidar e o educar, que são os eixos também, né, estruturantes da educação infantil. Então não é só um espaço de ensino, também tem um espaço de acolhida, de acolhimento, de cuidado. Então a criança chega, ela já vai trocando de roupa, porque a gente precisa ver como é que essa criança está chegando de casa, esse é um protocolo. E aí depois ela vai tomar o café, né, que é o momento da acolhida. As crianças elas passam por 5 refeições na unidade, além dessas ações do cuidado, das 5 refeições, 5 refeições, banho, que maravilha. O banho, tem também a hora do descanso, do soninho, e tem as atividades, as vivências pedagógicas, né, que são intercaladas nesses momentos do cuidado, né, que aí vai depender muito da rotina de cada unidade, Jonathan, porque a gente tem unidades aqui em João Pessoa que tem quase 500 crianças matriculadas. Mas a gente tem unidades que tem 60 crianças matriculadas. Varia muito Então, as mesmo. rotinas, elas são diferentes, né? Porque o tempo pedagógico para cada unidade é diferente pela quantidade de crianças matriculadas e de funcionários que trabalham, né?
e também dos espaços. Com né? certeza. Temos espaços grandes e temos espaços menores. Então, a rotina também acontece de maneira diferente. A criança na educação infantil, numa unidade que tem educação infantil, certamente assim, muito bem cuidada, permite também que os pais eles tenham toda uma vivência na sociedade de forma mais fácil, seja para trabalho, Sim, seja, enfim, né, para estudo. Hoje eu costumo dizer, né, que a creche, quando ela surgiu, a história da creche, quando ela surgiu exatamente para auxiliar essa mãe que começou o mercado de trabalho, né? E aí precisavam deixar essa criança. Hoje eu tenho outro discurso. Certo. Né? Qual é o meu discurso? A garantia do direito da criança, né? Está em uma instituição de educação, sendo cuidada e educada, né? Por professores, pedagogos, né? Formados. E é muito melhor que elas estejam lá na unidade do que às vezes na rua, né? Com certeza. E aí esse discurso de não só ajudar as famílias, mas também de garantir o direito dessa criança estar num espaço e que colabore para o seu pleno desenvolvimento. Educação é um direito desde a terra infância. Desde a terra infância. Que interessante, professora. Existe alguma diferença assim entre o termo creche e CMEI? Tem alguma questão nesse sentido? Não, na verdade é como eu lhe disse, na LDB divide a educação infantil em duas etapas, creche e pré-escola. E pré-escola. E pré-escola. E aí creche é atendimento de 0 a 3 anos, porque como é lei nacional, na LDB, nós temos cidades, por exemplo, que já pega uma criança, um bebê de 4 meses, 2 meses, né? Aqui a gente começa aos 6 meses, né? Certo. Mas aí o atendimento é de 0 a 3 anos creche e de 4 a 5 anos pré-escola. A pré-escola também pode se dar em uma escola, e não em uma escola. Unicamente, exclusivamente num espaço como o CMEI, certo? Exatamente. O ideal é os centros de educação infantil. Em tempo integral. Em tempo integral e que atendesse a creche e a pré-escola. Mas, pelo crescimento populacional, a gente não consegue. Isso é um problema nacional, não é um problema só do município de João Pessoa, né? Entendi. E como é que vem sendo essa sua experiência à frente do departamento? Já faz quanto tempo que a senhora vem desenvolvendo esse trabalho? Quais os avanços que já pode assim citar para a gente? Conta para nós. Então, esse 2025 faz 5 anos. 5 né? anos. Faz 5 anos. De missão. De missão, muito desafiador, porque... Tenho certeza, professora. Cuidar das crianças do município de João Pessoa é uma capital, né? Então há uma diversidade muito grande, há territórios diferentes, né? Então, assim, os desafios foram mais quando a gente iniciou, né? Porque a gente encontrou, infelizmente, a secretaria com uma estrutura que não alinhava, né? Não se alinhava com a concepção pedagógica, né? Que a gente tinha, né? Então, assim, nós fomos construindo as orientações pedagógicas, mas para isso a gente precisava escutar como é que estava, né? Certo. Eu sempre digo que a escuta sempre foi a mediadora das nossas ações. Então, a gente foi escutando para poder fazer essas mediações. E aí, uma das primeiras ações foi a garantia do convênio com a Universidade Federal da Paraíba com a formação para as professoras. Formação para os professores da educação infantil. Que nós iniciamos em 2022. Né? Um período pós-pandemia. Pós-pandemia, que então, também assim, foi um outro agravante, certo. né? A gente assumir, né? Pós-pandemia não foi fácil, né? Teve todos aqueles protocolos, atendimentos, né? Então, assim, foi muito desafiador. Imagino. E aí, com a formação, né, a formação dos professores vem dialogando, né, com o que a gente vem trabalhando e com a concepção de ensino-aprendizagem que a gente acredita, né? E a partir dessa formação, nós fomos construindo também o currículo da educação infantil, 20 anos, né? 20 anos, na verdade são 25 anos. A gente vai publicar o currículo da educação infantil esse ano, mas são legal. 25 Novidade boa. 25 anos de currículo atrasado, né? Nossa. E aí é uma grande, outra ação que nós conseguimos foi aprovar a resolução da educação infantil também, sexta-feira, inclusive, né?
E aí, sexta passada? Sexta passada. Qual dia? Dia... Enfim, sexta passada. Sexta passada. E aí normatiza algumas questões e atualiza a resolução da educação infantil no município, né? Com a resolução nacional que saiu em outubro de 2024. Certo. Que legal, professora. Com certeza muitos avanços, né? Assim, fica muito nítido. Depois eu quero aprofundar mais, assim, um pouquinho nesses avanços. Mas é isso, que bom. A gente pode falar dos projetos, né? Que sim, a gente tem alguns projetos a gente fala também. sobre esses projetos com toda certeza depois dos comerciais, tá certo? Tá certo. E é isso, pessoal. Hoje estamos recebendo a professora Sonali Lima, ela que está à frente do Departamento de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de João Pessoa, na Rede Municipal de Ensino. Então, logo mais, conversamos um pouco mais com ela. Até já! Continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Num mundo cada dia mais conectado, ser Senai Paraíba é ter a qualificação que abre portas para um universo de possibilidades. É ter cursos técnicos, profissionalizantes, capacitação pessoal e graduação tecnológica com aulas práticas, metodologia própria, tecnologia e vínculo direto com a indústria. É se tornar o profissional que o mercado busca e impulsiona o crescimento da indústria. Vencer Senai Paraíba! O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba acolhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes.
Estamos de volta e esse já é o segundo bloco do Traduzindo e hoje o tema é educação infantil. Certamente você precisou bastante já da educação infantil na sua casa, na sua vida, com as suas crianças, sobrinhos. E para falar mais sobre esse assunto conosco, temos aqui a professora Sonali Lima, ela que é diretora do Departamento de Educação Infantil na Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa. Professora, você vinha falando aqui sobre essa questão da formação dos professores, no primeiro bloco, os professores da educação infantil, certamente uma maioria formada por professoras. Me fala um pouquinho mais sobre essa parceria a qual a senhora fez referência, né, que foi feita com a UFPB. Como é que vem sendo esse processo formativo desses profissionais? Então, tem sido uma parceria, sim, maravilhosa, porque essa relação, um grupo nutre o outro, né? Então, assim, as unidades de educação infantil nutrindo a academia, né? E a academia nutrindo. Então, essa troca trouxe para a gente muitas experiências exitosas, com professoras, por exemplo, publicando relatos de experiência. Que né? incrível. Com a própria universidade também, nos estágios, né, que as alunas de pedagogia fazem estágio nas unidades de educação infantil, trazendo esse feedback, né, que está vendo se materializar o que é estudado na formação dentro das unidades. E junto com as professoras também estão as supervisoras e também as gestoras dos CMEs. Né? Então, porque a gente foi vendo que só a professora não bastava, né? Precisava de toda a equipe pedagógica para poder realmente garantir essa qualidade, esse atendimento, alinhar essas concepções de aprendizagem, de desenvolvimento, concepção de infância, de criança, né? Por que é que os eixos estruturantes da educação infantil são interações e brincadeiras, né? Então, assim... E aí esse diálogo não só com a academia, mas entre os sujeitos, né, que estão dentro da unidade de educação infantil, eles se alinharem e caminharem, né, rumo a esse projeto. É um trabalho em rede. É um trabalho em rede. São quantos profissionais hoje? Hoje nós temos de professoras 750 professoras, né? E atendendo 18 mil crianças nessa faixa etária, né, de creche para a escola. Ser professor da educação infantil certamente exige algumas habilidades bem diferenciadas. Fala um pouquinho como é ser professor da educação infantil. Até porque a senhora vem, né, vem desse espaço. Né? Eu costumo dizer que o professor da educação infantil deveria ser um dos professores que deveria ter mais atenção na academia, né? Em termos de formação, né? Ter disciplinas específicas que trabalhem com a primeira infância. Eu acho que há uma falha, né, na academia com relação a esses aspectos, assim, é tudo muito generalista, né? E quando a gente fala da primeira infância, há muitas especificidades. Com certeza. O professor da educação infantil, ele fica entre esse cuidar e educar, né? Essas duas palavras que são indissociáveis, né? Mas que eles precisam entender que, ao mesmo tempo que eles estão fazendo uma experiência pedagógica com as crianças, de repente aquela criança precisa ir ao banheiro. Né? Então você vai parar tudo. E você precisa ter essa sensibilidade que este parar também é um ato pedagógico. Interessante. Né? É um ato pedagógico também, porque é uma necessidade da criança. Né? E aí você entende como é profundo, né, você ser professor de educação infantil. Porque se estabelecem situações que o tempo todo ele precisa estar ali mediando, né? Nós temos também as auxiliares de sala que auxiliam as professoras. Há também esse profissional na estrutura da secretaria. Da secretaria. Né? E temos também o cuidador que fica com as crianças atípicas, né? Certo, público-alvo da educação especial. É o público-alvo da educação especial. Então a gente tem esse aparato, né? Mas a
Na sala de referência é a professora que dá o tom, né? Ela que dá o tom. Então é ela, inclusive, que vai fazer as mediações desses adultos que estão com as crianças dentro das salas de referência. Então, basicamente o que a senhora está assim, colocando é que cada ato, cada ação que acontece nesse espaço da sala de aula da educação infantil, ele tem que ter um fim pedagógico. Tem que ter um fim pedagógico. Até porque é um sujeito que está em processo formativo. Exatamente. A gente está numa instituição educativa, então tudo que a gente faz ali é uma ação pedagógica. Tudo é pedagógico. O jeito que eu falo com as famílias, né? O jeito que eu faço uma reunião com os funcionários, por exemplo, tudo é pedagógico. Eu sempre costumo dizer, a instituição de educação, ela não só educa as crianças, mas ela educa o entorno, né? Sim. Porque quando a família vai para lá, ela vai se informar, a maneira como você traz essa família para a unidade e conversa com ela, já é uma ação pedagógica. E atualmente, professora, considerando esse ponto das famílias, as famílias vêm se envolvendo nesse processo, nesse momento da educação de suas crianças? Nós temos visto muito, né? Especialmente com a organização curricular da educação infantil por projetos. Então, bimestralmente, as unidades de educação infantil, elas vivenciam com as crianças projetos. E sempre esses projetos têm uma culminância, por exemplo, né? Com os pais presentes. Com os pais presentes. Então, os pais vão para as unidades. Que projetos são esses? Conta pra gente. A gente tem muitos projetos. A gente tem muitos projetos. Na nossa orientação pedagógica, a gente traça um campo, assim, um campo de pesquisa, e dentro desse campo de pesquisa, cada unidade tem a sua autonomia de desenvolver com as crianças. Certo. Então, por exemplo, esse segundo bimestre, por exemplo, elas trabalharam muito com a literatura literatura infantil. E aí, assim, você pode imaginar, foram, assim, experiências muito ricas de trazer as famílias para dentro da unidade para contar história, né? De trazer a avó para contar história, das crianças levarem os livros para casa, para fazer leitura junto com a família. E aí a gente vai, né, também formando este pequeno leitor, né, que nasceu neste mundo letrado. Nós vivemos numa sociedade letrada. Todo mundo tem acesso à comunicação. Todo mundo tem acesso à comunicação e todo mundo tem acesso ao escrito. Exato. Né? Nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, então não há onde escapar. Então, se me pergunta, quando é que o menino começa a ler? Eu digo, desde que sai da barriga da mãe, porque ele começa a fazer, né? E aí, essas famílias, elas participam desses momentos. E, assim, o tempo todo eu percebo pelos registros, né, que a gente recebe os relatórios das práticas pedagógicas e em visitas também. Nesses registros a gente vê muitas famílias dentro das unidades, né? Isso é muito participando, bom. né? Participando. E isso é maravilhoso, porque as famílias começam a entender também o que é que uma criança faz dentro de uma unidade de educação infantil, que não está ali só para tomar banho, comer e dormir, né? Que existe, né? E aí isso estão para aprender, para estudar. Estão para aprender, porque eles estão assim, o bebê se desenvolve, o bebê pensa, o bebê elabora hipóteses, né? Então a gente precisa entender que nós somos seres pensantes desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Que bacana, professora, poder escutar isso. E, na verdade, assim, eu acredito que muito pouca gente já escutou algo assim dentro da nossa sociedade. Muito obrigado por traduzir um pouco desse espaço, né, para a gente. Falando sobre projetos, falando sobre ações, eu sei que ao longo do ano a educação infantil, né, na Rede Municipal de Ensino de João Pessoa também tem alguns projetos macro. Que projetos são esses? Fala pra gente. Então, nós temos os projetos que são contínuos, né? A gente tem, por exemplo, a Caixa Literária para os bebês de 0 a 3 anos, que são livros específicos, a gente chama livros brinquedos, livro de pano, livro de plástico, né? Livros específicos para 0 a 3 anos. A gente tem a Caixa Literária para as crianças da pré-escola, que também são livros específicos para a pré-escola. E aí a gente tem o projeto do Lego, né, que é a iniciação do pensamento lógico-matemático, a robótica.
e aí que também vem desde os bebês até a pré-escola. Nós temos também o Palavra Cantada, né? Esse é um projeto que traz a música, né, como linguagem para a pré-escola. Que legal. E aí esse projeto a gente trouxe com o objetivo de fomentar exatamente a oralidade, a leitura e a escrita na primeiríssima infância. Nós temos ainda, e tem que lembrar... Semana do Bebê, que eu estou vendo aqui. A Semana do Bebê, que aí é uma ação nacional que acontece, né? E aí essa Semana do Bebê é um projeto intersetorial entre secretarias, tem a Secretaria de Desenvolvimento Social, a da Saúde e da Educação. Essa semana nós nos articulamos com todos os aparelhos públicos, né, para poder exatamente fazer esse chamamento, né? Esse chamamento para esse ser bebê que há algum tempo atrás ele não era visto como um sujeito de direito nem como um sujeito que aprendia, infelizmente. Né? Infelizmente, né? É como se fosse um robozinho. E bebê não é robô, viu, minha gente? Bebê pensa, bebê ele elabora hipóteses, e quem tem filho sabe o que eu estou falando, né? Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Está sempre observando, sempre analisando observando, situações. O que acontece com o bebê, muitas vezes, é que o adulto antecede. E aí, quando a gente antecede as ações, a gente acaba não vendo. A resposta dele, que seria até natural, não chega. Não justamente chega. Por esse por ato exemplo, do adulto. Exatamente. Né? A gente, por exemplo, um bebê que começa a engatinhar, né? E aí ele está querendo ele vai testando as hipóteses dele, por exemplo, para levantar e se sustentar, por exemplo. Isso é um exemplo bem elementar. Mas aí o que é que o adulto faz? Não espera que o bebê ele elabore e fortaleça suas hipóteses. Ele já pega o bebê e segura com a mão. Pois é. Né? Então, acontece muito isso. A gente antecede sem saber, ou então a gente antecede a fala. A gente acaba falando pelo bebê, né, também. E aí outros exemplos. Para quem é pai, para quem é mãe, também dicas aqui, fica viu, para educação em casa, sobre o que não fazer sobre o que não fazer. E aí a gente vai vendo a cada etapa do desenvolvimento da criança, a gente precisa estar atento, né, e deixar as crianças primeiro pensar, elaborar suas hipóteses e testar suas hipóteses. E aí a gente vai percebendo se ela vai precisar desse mediador ou não. Que o mediador pode ser o professor, mas pode ser o pai, pode ser a mãe, né? Pode ser o vizinho, pode ser os pares, né? Uma criança com a outra, uma mediando a outra, né? Aprende muito uma com a outra. Enfim. Legal. E aí a gente tem um projeto que é a Sala dos Bebês, que a gente inaugurou exatamente na Semana do Bebê em 2024, né? Foi um projeto inovador na rede, que é com Mobiliário Pickler, né? Que é uma educadora que desenvolveu um mobiliário específico para o desenvolvimento dos bebês. Que bacana. E aí temos também alguns materiais de Montessori, que também é outra educadora, né? Que desenvolveu materiais para a primeira infância. E o piso ele é diferente, né? E a proposta pedagógica para se trabalhar com os bebês, né, com esse material também ele é diferente, né? É dentro dessa perspectiva que a criança, ela pensa, ela elabora hipóteses e que legal, professora. Eu sei que vocês também fazem colônia de férias, temos, não é isso? Com muita as coisa. crianças. Em janeiro, todas as crianças matriculadas na rede têm o direito de estarem na colônia de férias durante o mês de janeiro inteiro. Meu Deus, inteiro. a educação infantil de João Pessoa não para. Não para, a gente não para. E é por isso que eu lhe falei que é desafiador, porque é cansativo também, né? A gente cansa um pouco. É de janeiro a janeiro. Sim, né? De sim, janeiro imagino. a janeiro. Enfim, mas também é muito gostoso de ver. Né? De que ver legal. tudo isso. Né? Bacana, professora. E eu sei também que tem uma grande ação, né, que está até se aproximando. No terceiro bloco do nosso programa, eu quero realmente focar nessa ação, que eu sei que a senhora vem conduzindo ao longo desses anos também, com muita maestria. Mas eu não vou revelar agora. Eu só quero. Surpresa. Pois é, eu só quero assim que o pessoal de casa já saiba que tem aí uma novidade, né? Novidade esse ano nesse evento, né, da Educação Infantil de João Pessoa, que, enfim, daqui a pouco eu falo mais para você
sobre esse momento. Então, é isso. Esse é o segundo bloco aqui do nosso programa, né, já se encerrando com a professora Sonali Lima, né? Então, a gente fala mais com ela, né, no terceiro bloco. Até mais. Tchau. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Nos 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Estamos de volta. Esse é o terceiro bloco do nosso programa, o Traduzindo. E hoje o tema é Educação Infantil. A professora Sonali Lima, que está à frente do Departamento de Educação Infantil da Prefeitura de João Pessoa, está aqui conosco e nos ensinando, compartilhando muito conhecimento dessa área tão edificante, tão importante nessa vida das crianças, né? Nessa etapa da vida delas. Professora, a gente falou sobre esses projetos, né, da educação infantil aqui no município de João Pessoa e eu fiquei, né, na verdade nós ficamos de dizer agora que projeto é esse agora que está se aproximando, né, de acontecer aqui em João Pessoa, totalmente ligado ao departamento que a senhora vem coordenando. Então, esse é o Festival de Arte da Primeira Infância, né? Eu digo que é uma das ações mais emocionantes e mais queridas minhas, né? Assim. E ele iniciou assim foi uma ação muito embrionária, né? Nós começamos em 2021 com
com uma ação bem simples no CEMEIS, né? Nas visitas pedagógicas, a gente viu muitas telas guardadas no depósito. E aí eu disse, mas meu Deus, por que é que não usam essas telas, né? Por que é que não usam? E aí a gente fez uma orientação, né? A gente começou mais ou menos assim, fizemos uma orientação para as unidades, dizendo para elas que cada unidade faria uma tela e a gente organizou uma exposição no hall da prefeitura, né? Ali no hall do CAM, Prefeitura Municipal. No centro administrativo. E aí, aquela ação mexeu com a gente, né? E mexeu também com as pessoas das unidades. Que bacana. E aí, no próximo ano, em 2022, a gente já se organizou de maneira diferente. As telas, só voltando um pouquinho, sempre, assim, feitas pelas crianças. Feitas pelas crianças, né? E aí sempre são os trabalhos das crianças, né? Mediado pelas professoras. E aí, em 2022, a ação ficou maior, né? Nós temos também um documento que a gente instituiu como um documento de diálogo com o corpo docente, que é o boletim pedagógico. E aí esse boletim pedagógico, sempre que a gente tem alguma temática que a gente quer discutir, que a gente quer conversar, a gente utiliza, né, desse gênero textual, né, para dialogar com as unidades de educação infantil. E a gente fez um boletim pedagógico orientando como seria esse trabalho nas unidades de educação infantil. E cada unidade fez uma escultura, né? Mexeu com a unidade inteira, assim, foi a gente... Isso em 2022. Isso em 2022. E em 2022, não sei se vocês já perceberam, João Pessoa é um museu a céu aberto. Não sei se vocês já perceberam. Nós temos uma lei, né, que ela indica que cada prédio precisa ter uma obra de arte na frente. Exatamente, na sua frente. Na sua frente. Então, partindo desse princípio, desse museu a céu aberto, né, a gente convidou as unidades a observarem os seus territórios, né, e ver. E aí as unidades começaram a estudar os artistas, né, que faziam essas esculturas. Algumas unidades visitaram ateliês, alguns artistas visitaram as unidades. E a partir dessa grande troca, né, esse intercâmbio entre artista e unidade de educação infantil, foram construindo obras de arte de várias formas que você imaginar. E aí, de novo, a gente fez a exposição lá no hall, né, do centro administrativo, mas depois elas foram para o celeiro e depois foram para a bica. Então, elas caminharam. Começou um projeto de itinerância, né, dessa exposição. E as crianças legal, também. Foi crescendo. O movimento foi crescendo. E também sempre as crianças, né? Sempre a gente fazia as aberturas da exposição e as crianças nesse movimento. E aí, em 2023, a gente se organizou melhor. Em 2023, a gente já quis fazer uma abertura, né? E a partir desse mapeamento que a gente sempre faz, dessa escuta como, né, mediadora das nossas ações, a gente percebeu que as nossas professoras, elas precisavam ser nutridas artisticamente, né? A gente consome pouca arte, a gente consome pouca cultura, né? Eu acho. Que eu também acho. A gente, exatamente pela rotina de trabalho que a gente tem, a gente não para, né? E a gente às vezes esquece de assistir um bom filme, de ir uma peça de teatro, né? De ir para um show de música, ir para um concerto, de ir para um museu, né? Exato. Ou a gente, quando viaja, às vezes isso não é prioridade, porque vai depender do perfil de cada um, né? Eu, por exemplo, toda vez que vou organizar uma viagem, a primeira coisa que eu vejo, quais são os museus que tem naquele lugar. Porque eu preciso educar esse meu olhar para a arte para poder trabalhar com a criança a arte, né? Eu preciso desenvolver esse meu olhar estético. E eu só desenvolvo se eu vivo a arte, se eu consumo arte. Se eu não consumir, eu não vou conseguir desenvolver, né? É algo até óbvio, né, professor? É assim, óbvio. Então, e é um direito. A educação artística é um direito também. E a estética é um dos princípios da educação infantil, né? As diretrizes curriculares da educação infantil,
ela é organizada em 3 princípios: o ético, o estético e o político. Então, a criança ela tem o direito à estética. Né? Ela tem direito a reconhecer o mundo no qual ela está inserida. Está inserida, porque a arte e cultura, a arte ela conta a história da humanidade, né? Sim. A arte ela expressa, a arte ela é uma ação de expressão. Né? Sim. Às vezes a gente não fala, né? Às vezes a criança não fala, mas ela se expressa através de uma dança, de um desenho, de uma pintura. Né? Então a arte comunica. Né? Com toda certeza. Mas a diferença é que eu e você, nós vamos para um museu e eu me deparo com uma obra de arte e eu tenho uma sensação diferente da sua. Ela me toca de um jeito e ela vai lhe tocar de outra maneira. Então a arte ela faz isso, né? Ela nos toca de maneira diferente. E aí, pensando nesse contexto de nutrir esse professor, a gente disse, não, vamos fazer uma abertura. E a gente convidou Nélio Spreá, que é um arte educador de Curitiba, né? E ele trouxe para a gente a cultura popular, né? Essa cultura popular como um contexto de aprendizagem para as crianças, né? Legal. E aí nós fizemos essa abertura lá no Espaço Cultural, no teatro, e vimos que o teatro não cabia, né, todos os profissionais da educação, né? Então a gente já nesse 2023 a gente já pensou, a gente tem que fazer num lugar maior, né? Mas para as unidades o que foi que fomentou, né? E ainda em 2023, qual foi a ação que inclusive nos inspirou para fazer uma ação dentro do currículo da educação infantil. Então, cada unidade de educação infantil fez um mapeamento das manifestações culturais. E aí, por exemplo, aqui no Roger, por exemplo, a gente tem escola de samba, a gente tem a primeira quadrilha, né? A gente tem a laúça, a gente tem coco de roda. Então, as manifestações culturais da região, da unidade. Da unidade, do polo, do território que a unidade estava. Entendi. Então, assim, elas fizeram, a primeira ação era fazer este mapeamento, elas precisavam investigar com as crianças. E certamente muita coisa foi descoberta a partir desse mapeamento, muito movimento artístico bonito, não é verdade? Muitos movimentos, inclusive novidades para as pessoas que moravam naquele território que não sabiam, né? E foi uma experiência riquíssima. As crianças aprenderam muito, mas os adultos também. E o resultado desse trabalho dentro das unidades gerou uma exposição que dessa vez não foi mais lá no centro administrativo. A gente foi para a Estação Ciência. Olha, né? Que legal. E aí foi assim, riquíssimo. E em 2024... a gente trabalhou com uma temática poesia. E também foi um momento de introspecção, né? Introspecção das professoras, porque elas tiveram que entrar em contato com escritores, né? Com poetas. O cordel também foi muito explorado nesse ano. E as crianças também, elas adentraram nesse universo literário, da poesia. E muitas crianças aprenderam poemas, recitavam poemas, memorizavam, né? A gente tem muitos registros das crianças. Que legal, professora. E aí o grande desafio foi materializar essa poesia em obra de arte. E nós estamos falando de crianças até 5 anos de idade. Até 5 anos de idade. Isso quer dizer que os bebês também fizeram suas obras de arte, né? Que legal, que legal. E em 2024... se em 2023 a gente trouxe Nélio Spreá, em 2024 a gente trouxe Carroça de Mamulengo. Nossa, que é uma companhia, né, uma companhia de teatro e que tem uma história toda. E que nesse dia da apresentação, que foi lá na Pedra do Reino, eles fizeram um espetáculo único. Eles conseguiram reunir toda a família. Então a gente tinha desde o avô, que é o fundador da companhia, até os netinhos, né, as crianças.
E isso trouxe um repertório, né, estético, artístico e cultural para as professoras enorme, porque elas viram o que é que as crianças poderiam fazer no palco. E é um repertório totalmente alinhado com o fazer educação na educação infantil. Exatamente. Então, emocionou, tocou, foi assim, um espetáculo que ficou para a história da educação infantil. E a poesia estava dentro do espetáculo. E a poesia dentro do espetáculo, né? Porque os textos eram todos poéticos, né? Olha, e escritos incrível. por eles, né? Musicados. Musicados por eles. E aí a gente também organizamos uma exposição na Estação Ciência, né? Eu vejo que só se desenvolve esse movimento do Festival de Arte na primeira infância. Que interessante, professora. E esse ano? Me disse como é que está esse ano aí. Esse ano a temática é a interseção entre arte, natureza e infância. Certo. E aí a gente traz, né, esse tema para alinhar, né, a infância à natureza, né? A gente vem trabalhando também com as professoras o desemparedamento das crianças. O que é isso? Desemparedamento. Tirar as crianças de dentro das salas de referência e ocuparem os espaços externos. Que legal. As crianças precisam sentir com o corpo a natureza, né? Colocar o pé no chão, sentir o ar, sentir as árvores, as folhas, as formigas, né? Os bichinhos que tem no jardim. Elas precisam ver, né? E sentir a água. E aí a gente está com essa, agora em 2025, com essa proposta, né, dessa interseção e também de observar os espaços verdes que tem dentro da unidade e cuidar desses espaços verdes. Também trabalhar incrível. A sustentabilidade com as crianças, né? O que é material e o que é lixo, o que é que eu posso reutilizar. Né? Muito bom. E fazer esse mapeamento também, como todo ano a gente vem fazendo, mas esse ano a gente vai fazer um mapeamento de instituições ou de pessoas que trabalham em prol do meio ambiente. A sustentabilidade do território certamente vai ser evidenciada nesses trabalhos. Eu lembro que nós fizemos agora há pouco a entrega de um CEMEI no Grotão. E tinha uma senhorinha que estava bem feliz, né, com a entrega do CEMEI à comunidade. Ela disse, você está vendo esse jardim todinho na entrada do Grotão? Eu disse, sim, estou vendo. Ela disse, fui eu que plantei tudo. Que incrível. Aí eu disse, olha só, foi a partir disso que eu tive essa ideia, né? Legal, eu disse, olha legal. Que interessante essa unidade já chamar essa pessoa que cuida do espaço, né? Que é estético, no dia a dia, né, do CEMEI. Que é estético também, porque o jardim trabalha a estética, né, o bem-estar. A arte, ela traz esse bem-estar para a gente. E esse ano, professora, vai ter também assim, uma atividade cultural? Uma abertura fantástica, o grupo Barbatuque. Ah, o Barbatuques, o tão conhecido Barbatuques. Fala um pouquinho sobre Vai isso. ser lá na Pedra do Reino também, o Barbatuque, ele já fechou para mais de 20 países, né? Nossa. É um grupo reconhecido internacionalmente. É um grupo que faz música com o corpo. E quando vai ser o festival? Dia 27. A abertura, no caso, vai ser dia 27. Dia 27. Dia 25 de agosto é o dia, no calendário de João Pessoa, é o dia da educação infantil, certo. Mas também é o dia do Festival da Primeira Infância. A nossa abertura nós vamos fazer no dia 27, né? Convidamos aí todos, inclusive a gente encaminhou convites para as secretarias de outros municípios também. Muito bom. Né, para que possam prestigiar. É um movimento inspirador para todos. Para todos, então, né? Eu disse que valorização da educação infantil. Exatamente. A proposta agora é um dia a gente conseguir fazer o Festival de Arte da Primeira Infância do estado da Paraíba, né? E não só do município de João Pessoa. Com certeza vai sair. E aí então, a expectativa é muito grande, né? Então, dia 27, só recapitulando aqui, teremos essa grande abertura do Festival de Arte na Primeira Infância no Teatro Pedra do Reino. Lá no Centro de Convenções. Muito bom, muito bom. Então, eu até quero assim, mostrar algumas imagens, né, desse festival. Né? Com certeza tem muitos registros. A gente espera que vocês façam o registro. Que legal. Vamos fazer. Professora Sonali, assim, uma imensa satisfação poder recebê-la aqui nos estúdios da TV O Norte. Então, assim, eu tenho certeza que todo mundo que lhe escutou a partir desse programa aqui do Traduzindo
sai, né, com uma bagagem muito maior em relação a essa importância da educação infantil, a importância de olharmos para as nossas crianças, a importância de fazer com que esses primeiros anos de vida delas sejam tão significativos, tão cheios assim de ações repletas de formação para toda uma vida. Eu lhe parabenizo por demais, em nome de todo o nosso Sistema Norte, por esse trabalho que a senhora vem fazendo à frente da Prefeitura de João Pessoa, na SEDEC, na Secretaria de Educação e Cultura. Eu primeiro queria agradecer assim, o convite, né? Foi uma satisfação conversar com você sobre uma paixão que é a minha vida, né? A gente diz que o trabalho é a vida da gente também, e eu sou uma professora da educação básica, né? E sempre disse que sonho em transformar a educação, né? Porque para mim realmente a educação ela salva vidas, mas a gente tem que entender que essa educação começa muito cedo, né? Começa dos nossos pequenos. E aí eu aproveito também esse espaço para agradecer a todos os profissionais de educação infantil da Rede Municipal de João Pessoa, do Estado da Paraíba e do Brasil, né? Por estar conosco nessa militância, né? Que é um grande movimento de reconhecer a importância dessa primeira etapa da educação básica, que é a educação infantil. Com toda certeza. Então, fica nosso agradecimento e tenho certeza que em outros momentos estaremos juntos aqui falando mais sobre esse movimento que é a educação na primeira infância. Muito obrigado, Sonara. Obrigada também. Então é isso, pessoal. Traduzindo de hoje, fica por aqui. Tivemos esse grande momento de aprendizado sobre o que é a educação nos primeiros anos de vida das nossas crianças, a educação infantil. Na semana que vem, nós retornamos com um tema também assim tão significativo, tão importante para a nossa formação cidadã. E é isso. Muito obrigado por sua participação, por sua audiência. Até mais.